Vai ter vídeo de Halloween? Vai! Mas vai ser do meu jeito. Oi, gente, tudo bem? Já que é outubro, Halloween está aí na esquina, eu resolvi que eu vim falar sobre cenografia de horror, mais especificamente sobre a casa padrão de filme de terror. E você com certeza já viu, e a maioria das pessoas provavelmente vai falar que não passa a noite num lugar desse nem a pau. E eu super faço parte dessa maioria, tá? Mas essas casas características, elas têm um nome, tá? Que é Casa Vitoriana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período vitoriano, sobre os estilos desse período e sobre por que essas casas viraram um ícone de horror. A primeira coisa que você precisa saber é que esse estilo vitoriano, ele pertence à época vitoriana, que aconteceu durante o reinado da rainha Vitória. Essas mesmas características, obviamente, se espalharam para vários lugares e principalmente para as colônias do Reino Unido. Então a gente encontra muita casa vitoriana nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. E isso porque muitos arquitetos vitorianos saíram do Reino Unido e foram para as colônias naquela época. É muito importante a gente falar que existem algumas características que realmente mudaram a nossa vida e que começaram a estar presente nas nossas casas com as casas vitorianas. A primeira delas é a iluminação a gás, que era uma coisa que não existia antes das casas vitorianas. Essas casas também tinham boilers que aqueciam a água, que era uma baita inovação também. E nessa época aumentou muito a quantidade de regulação sobre regras sanitárias, ou seja, a gente tinha uma qualidade de vida muito melhor. E é óbvio que tudo isso foi fruto da Revolução Industrial, que aconteceu um pouquinho antes dessa era. Uma coisa super interessante é que essas casas realmente popularizaram os porões, tá? Isso porque eles serviam para você guardar carvão para alimentar os boilers. Agora, esteticamente, no período vitoriano a gente tem vários estilos que foram usados. Nesse período a gente encontra vários revivals. O que é? São estilos do passado que foram revisitados, tá? Então a gente tem, por exemplo, o revival gótico, que era muito comum. Mas o estilo que eu acho que é mais relacionado com esse estilo dos filmes de terror, com certeza é o estilo Rainha Anne. Ele foi o maior responsável por essas casas tão icônicas que a gente vê por aí. Algumas características que são super fáceis de se perceber são as fachadas assimétricas, as torres, as chaminés grandonas e aqueles telhados bem triangulares e proeminentes. A gente também consegue encontrar várias texturas nas paredes e frisos ornamentados que são super interessantes. E aí vale sempre lembrar que nesses telhados triangulares altos, geralmente a gente tinha um sótão muito escuro e todo empoeirado, onde você guardava aquelas lembranças que você não visita há muito tempo. E aí, só da gente bater esse papo, a gente já tem um porão, a gente já tem um sótão e a gente tem as luzes tremeluzentes a gás. Já dá pra sentir o clima se formando, né? Mas a realidade é que nessa época a casa vitoriana era só mais uma casa. Mas alguns anos depois, isso começou a mudar. Nos anos 30, começou um movimento nos Estados Unidos que absolutamente desprezava as casas vitorianas, tá? Eles falavam que elas eram exageradas e de mau gosto. E hoje em dia é bem comum a gente conhecer essas casas como McMansions, que são casas que foram construídas com um consumo muito desenfreado e desinformado, mas que também aparentam ser meio vulgares. Elas são grandes e de mau gosto. E junto desse movimento dos anos 30, eu acho que é muito importante a gente falar da Grande Depressão, que foi a maior crise que os Estados Unidos viveu. Ao longo da década de 30, os Estados Unidos viveram essa grande crise econômica, que acabou fazendo com que vários donos dessas casas perdessem todas as suas fortunas. E, obviamente, que o tempo foi passando, as casas foram ficando mais abandonadas e mais deixadas ao tempo. E aí a gente tá falando de janela quebrada, a gente tá falando de papel de parede descascando, e piso rangendo porque tá mal cuidado, tudo que é de madeira sendo vítima do tempo, sendo comido por cupim, enfim. A coisa estava muito feia para as casas vitorianas. Elas estavam sendo abandonadas não só porque o pessoal não tinha dinheiro, mas porque o pessoal achava elas feias. E aí, para ajudar a solidificar essa fama terrível, em 1938 foi lançado o primeiro quadrinho da família Addams. E essa é provavelmente uma das mansões vitorianas mais icônicas que a gente consegue pensar, né? E nesse momento, vários outros artistas começaram a usar as casas vitorianas em suas obras, mas sempre com aquela conotação de decadência e medo. Quando Psicose é lançado em 1960, a fama da casa vitoriana já foi completamente solidificada. E assim ela continuou sendo a casa padrão de filme de terror, gente. E você vai ver que ela realmente é a casa de padrão de filme de terror. Faz uma busca no Google, escreve Casa de Terror ou Casa Mal Assombrada. E você vai ver um monte de casa vitoriana.
Bom, gente, esse foi o meu vídeo de Halloween. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, gente! Tchau, tchau!